Saudações alvinegras, meu nome é Regis, direto de Uckville, no Canadá. Hoje, gente, para falar sobre Clássico Rei em 2019. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos de ter Clássico Rei em 2019? Galera, vou começar pelos pontos positivos, né? Primeiro ponto positivo, ele fortalece o futebol cearense. É verdade isso? Sim, é verdade. É a primeira vez que Ceará e Fortaleza se encontram na primeira divisão no modelo de Campeonato Brasileiro atual. Faz mais de 20 e tantos anos que teve Ceará e Fortaleza, mas sendo que era outro tipo de modelo de campeonato. Então, nesse tipo de modelo é a primeira vez. O estado do Ceará é o único estado do Nordeste que tem 2 representantes nesse ano de 2019, né? O segundo ponto positivo nessa história toda é que traz visibilidade, investimento, patrocínios para os nossos times, né? Tanto Ceará como Fortaleza, eles vão ter mais patrocínios no próximo ano, vão ter mais investimentos, marcas maiores vão olhar com atenção para o futebol cearense, para essa rivalidade. A gente não vai ficar preso a marcas locais onde tinham que patrocinar ou um ou outro, entendeu? A gente acho que vai ter mais marcas diferenciadas, assim, de alcance nacional. Um terceiro ponto positivo nessa história toda é que o estado vai ter clima de rivalidade durante o ano inteiro, porque o Ceará e Fortaleza vão jogar os mesmos campeonatos em 2019. Com isso, essa rivalidade que durava apenas alguns meses durante um ano, porque no Campeonato Cearense, agora vai durar um ano inteiro, né? Você tem um Campeonato Cearense, você tem uma Copa do Nordeste, que a gente vai se enfrentar, e a gente tem um Campeonato Brasileiro com 2 confrontos, né? Vai ser um ano de muitos clássicos reis. E consequentemente também tem um grande ponto positivo nessa história toda, é que vai inflamar as novas gerações de torcedores, né? Se lembra pelo menos a minha geração, né, a geração de 94, quando o Ceará e Fortaleza jogavam, né, a primeira divisão, você não tinha essa visibilidade que hoje o Campeonato Brasileiro tem de ser transmitido por vários canais, por sempre ter um canal falando sobre os clássicos, falando sobre o Ceará. Essa visibilidade faz com que as novas gerações se interessam mais pelo futebol local, né? Porque a gente vai estar jogando contra os melhores times. Então isso aí faz com que a galera do colégio, a galera nova, queira participar mais dessa vida de torcedor local, né? Então eu acho que isso vai crescer muito e eu acho que o pessoal do marketing do Ceará tem que focar nessa nova geração. É bom fazer um estudo de marketing sobre essas novas gerações. O que acontece também, gente? Essa concorrência, essa rivalidade vai fazer com que a gente tenha em 2019 uns grandes públicos nos estádios e um aumento no número de sócios torcedores. Assim, já que a gente tinha essa rivalidade, que quem tinha mais sócios e tal, Ceará e Fortaleza, em 2019 vai ser muito maior, né? E essa rivalidade vai fazer com que muitas mais pessoas vão aderir ao sócio torcedor, vai ter mais sócios adimplentes, e com isso também a gente vai ter públicos gigantescos, né? Enquanto o Fortaleza coloca 30 mil, o Ceará vai lá e coloca 35 mil. Então isso sempre vai puxar para cima. O que acontece também, gente, um grande ponto positivo, assim falando de campeonato em si, do Campeonato Brasileiro, por exemplo, é que vai aumentar o número de viagens dos nossos rivais do Sul para o Nordeste. E isso é bom para Ceará e para Fortaleza, porque enquanto antigamente só tinha o Ceará, o time que mais tinha desgaste de viagens, hoje em dia, por exemplo, o Flamengo vai ter que viajar 2 vezes para Fortaleza, um Corinthians vai ter que viajar 2 vezes para Fortaleza, e com isso aumenta muito o desgaste. Ele tira a polarização do centro-sul do Brasil, né? Aquela desculpa que tinha antigamente de os jogadores são muito cansados por causa das viagens, vai aumentar as viagens para os nossos rivais, e eu acho que isso é muito positivo para a gente. Ok, gente, vendo toda essa situação de investimentos,
todos esses pontos positivos, tem os pontos negativos. Primeiro ponto negativo, que eu acho que é um ponto que a gente tem que se preocupar bastante. Só se preocupar com o nosso rival, com o momento do nosso rival. A vida é só ficar na frente do rival. Gente, isso é um problema. Isso é um problema porque ele tira o foco. O foco do Ceará no próximo ano é ser melhor do que 2018. É lutar por uma Sul-Americana ou até almejar uma coisa maior, né? Como o Lisca disse, pegar um Libertadores, né? Assim, a gente tem que focar nessas coisas e não focar em ficar acima do rival na tabela. Entendeu? Porque o Fortaleza, ele vai para 2019 com o simples objetivo, se manter na Série A em 2019. Assim como o Ceará foi em 2018. Né? Os times que sobem da B para A, como os times medianos, né, que têm menos investimentos, eles têm que pensar nessa maneira de você subir degrau por degrau. Que essa rivalidade, essa preocupação com o adversário faz com que a gente perca o foco e possa correr muitos mais riscos. Né? Então, se contentar com a infelicidade do adversário não vai levar a lugar nenhum. Outro ponto negativo que é muito fácil de se pensar, né, que é o medo de violência nos estádios, né, gente? Ceará e Fortaleza é um dos poucos clássicos do país que você tem estádio dividido de torcida, 50% e 50%. Você olha para Minas Gerais, que antigamente tinha isso, hoje não pode, é torcida única, ou deixa 5% ali para torcida visitante, isso aí acaba com a beleza do clássico e tal. Mas Ceará e Fortaleza não, Ceará e Fortaleza eles têm aquele clássico raiz, entendeu? Você tem 50% da torcida gritando, 50% do adversário provocando, e isso é a beleza do clássico rei. Agora, a gente está correndo o risco que 2019... se der alguma merda em um clássico rei, a galera volte com aquela campanha de só ter torcida única. E, gente, não pode, gente. A gente tem que manter essa energia do clássico rei. Se você colocar torcida única nesse jogo, a gente vai perder o charme do jogo. Então, como 2019 vai ter vários clássicos reis, a gente corre o risco de ter esse aumento de violência no estádio, né? E consequentemente podem acabar com essa torcida dividida e tal. Mas poxa, gente, vamos lutar para que não aconteça esses tipos de situação. A gente tem mais jogos e se der merda, o Brasil inteiro vai estar assistindo, né? Então isso vai criar uma pressão maior e pode até acabar com esse diferencial que é o Clássico Rei no nosso estado. Outro ponto negativo, gente, é essa rivalidade fazer com que a nossa diretoria faça contratações totalmente desnecessárias, erradas. Porque o fulaninho contratou uma pessoa estrelinha e a gente tem que responder na mesma moeda com estrelinha. Eu acho que a nossa diretoria tem que ser bastante profissional para entender que o que vem de lá não precisa, consequentemente a gente tem que responder isso. Então, ter muito cuidado na questão de contratações, né? Uma coisa que está interligada a isso, né, que é a questão de criar dívidas, né? Esse investimento desnecessário pode fazer com que a gente crie dívidas, que a gente não consiga pagar a folha, o que aconteça que aconteceu no futebol pernambucano, né, com um Náutico e um Santa Cruz, que sofreram bastante com dívidas, com um Sport que deixou de pagar alguns meses esse ano e caiu. Então a gente não pode ir para esse lado, tem que ser bastante profissional nessa questão. E outra coisa que também está interligada a isso é o fator da imprensa local. A imprensa local, ela vive de confrontar essa rivalidade com notícias. Então, ela vai soltar notícias de especulações, que jogador X vem, que jogador Y vem, que o Fortaleza está melhor, que o Ceará está melhor, e com isso cria um clima ruim e que colabore para que contratações ruins sejam feitas, que torcida fique contra a diretoria, que torcida fique contra o elenco, contra jogadores. Então a gente tem que ver que 2019 possa fazer que os dois times se explodam, né? Assim, porque o que importa para a imprensa é aquela audiência, aquela especulação. Então a gente tem que ficar ligado para não cair nessas armadilhas, né? Enfim, gente, esses são os pontos negativos e os pontos positivos de ter Clássico Rei no próximo ano, né? Então é isso, gente.
Se vocês curtirem, deem um like e assine o canal, gente, que vai ter mais vídeos discutindo o nosso Ceará, né? Então, um grande abraço e até a próxima.